Para quem eu ainda não vi, boa noite, né? Eu fico ali na porta xeretando, vejo vocês todos. Então, nós vamos falar a respeito da mediunidade através dos tempos. Nós já estudamos lá naquela introdução alguma coisa a respeito. Nós já estudamos mesas girantes, as irmãs Fox, nós estudamos tudo isso. Mas como agora nós estamos fazendo a introdução do estudo do Cohen mesmo, nós estamos fazendo a primeira sessão teórica do Cohen. E o título é justamente esse, a mediunidade através dos tempos. A gente vai estudar os dados históricos, as irmãs Fox, as mesas girantes, a ação do espírito sobre a matéria e mediunidade, o conceito de mediunidade. Não necessariamente nessa ordem, né? Mas a gente vai estudar tudo isso. Pois bem, a gente está falando mediunidade, Cohen é Centro de Orientação Mediúnica, médium, mediunidade. O que vem a ser mediunidade? É uma faculdade natural inerente ao ser humano, que independe de crença religiosa e se fez presente em todas as épocas da humanidade. Então, uma faculdade inerente ao homem. Todo mundo tem essa faculdade. Que faculdade é essa? A faculdade de entrar em contato, de perceber o mundo físico e extrafísico. Então, muita gente vai falar, mas eu não tenho mediunidade, eu não enxergo, eu não vejo, eu não ouço o espírito, não recebo o espírito. Mas a gente tem que entender que essa interação entre os dois mundos, muitas vezes é sutil. Durante o sono, a influenciação que os espíritos exercem ocultamente sobre nós, né? Porque a gente vai estudar mais para frente, que tem até uma pergunta no livro dos espíritos: influem os espíritos na nossa vida? Muito mais do que vocês supõem, ele fala. Muitas vezes eles vos dirigem. Então, essa daí é a faculdade da mediunidade que todo mundo tem, de ser influenciado pelos espíritos e influenciar os espíritos, certo? É lógico que a gente vai estudar aqui mais especificamente daquelas pessoas que têm a mediunidade que a gente chama ostensiva. Ou seja, aquela criatura que tem essa faculdade num grau mais avançado, que ela consegue enxergar, ouvir, escrever, ver espíritos. Então, essa daí é a mediunidade ostensiva, que só algumas criaturas detêm essa faculdade de maneira mais ostensiva. Mas a mediunidade comum, todo mundo tem. Então, todo mundo é médium, né? Se a gente for perceber. Então, mediunidade é uma faculdade natural. Que faculdade é essa? Aquela faculdade que uma criatura, que a criatura tem de entrar em contato com o mundo físico e extrafísico. Certo? Então, isso é a mediunidade. Mediunismo. A gente vai ouvir falar muito mediunismo no nosso curso. É uma expressão que foi criada por Emmanuel. Designa as formas primitivas de mediunidade, que fundamentam as crenças e as religiões primitivas. Então, na verdade, mediunismo é a mesma mediunidade, só que é essa mediunidade sem a educação, sem a codificação espírita. Então, quando o índio, lá na floresta, ele entra em contato com as suas divindades, ele também é um médium, ele tem o mediunismo, porque não é codificado pela doutrina dos espíritos. Mediunidade é quando a gente estuda, quando a gente trabalha segundo a codificação de Kardec. Então, para diferenciar o fenômeno mediúnico, a comunicação dos espíritos, simplesmente de outras religiões com a comunicação dos espíritos espíritas, a gente faz isso. Mediunidade é essa faculdade que é orientada
né, pela codificação de Kardec. E mediunismo é a capacidade que todo mundo tem, e algumas pessoas têm mais, mas é aquela primitiva, dos cultos primitivos, certo? Médium. O que é médium? Médium é todo aquele que sente em qualquer grau a presença dos espíritos. Por isso mesmo ele é médium. Ele é médium porque o que significa médium? É intermediário entre o mundo espiritual e o mundo físico, certo? Então, todo mundo é médium? Todo mundo é médium, mas nem todo mundo é médium ostensivo. Ou seja, nem todo mundo vê, fala, escreve sobre a influência de espíritos. Mas tem, quem de nós, todos nós, vamos falar assim, quem de nós não tem uma percepção? Quando você chega num ambiente, está meio estranho aquele ambiente, a gente sente, não é? Quem de nós que às vezes, tendo uma conversa, às vezes um sonho, de repente um pressentimento, muito sutilzinho, todos nós temos. E quem de nós que não sonha? Sonhar é a gente se desdobrar e participar do mundo espiritual. Né? Todo mundo dorme, todo mundo desdobra e todo mundo participa do mundo espiritual. Evidentemente que a gente não pode esquecer que existem os sonhos psicológicos, né? de fundo psicológico, a gente não pode esquecer isso. Que nem todo sonho é de fundo de caráter espiritual. Por exemplo, todo mundo que eu vejo no sonho, por exemplo, eu encontrei. Não, muitas vezes é uma reminiscência minha do passado ou alguma coisa que eu estou preocupada na minha vida. E algumas vezes também é um sonho espiritual. Então, nós também somos médios nesse momento. Gente, desculpa que eu estou com um pouco de gripe, a voz vai falhando. A mediunidade é o mediunismo desenvolvido, racionalizado e submetido aos princípios religiosos, filosóficos, às pesquisas científicas necessárias ao esclarecimento dos fenômenos, sua natureza e sua lei. Então, é isso tudo que eu falei, né? Mediunismo e mediunidade é a mesma faculdade, só que uma é orientada e a outra não. Orientada segundo o conceito kardeciano, certo? Que nós estamos falando aqui. Então, a doutrina espírita, que vai trazer para nós, espírita, essa codificação, ela trouxe para nós, Kardec trouxe para nós, principalmente no livro dos médiuns, que é o livro que a gente vai estudar, que ele trata das relações entre os dois mundos, ele fala sobre médiuns, ele fala sobre as comunicações, ele faz todo um tratado dos evocadores, dos médiuns, dos espíritos comunicantes. Então, foi a doutrina espírita, foram os espíritos que trouxeram para Kardec isso. E nós, no COEM, vamos estudar mais profundamente tudo isso. Então, nós vamos estudar especificamente mediunidade. Então, quando a gente fala mediunidade, é a faculdade que todo mundo tem de entrar em contato entre esses dois planos. Alguns têm de forma mais ostensiva e outros menos ostensiva. Alguns chegam a pensar que nem sequer tem, né? Mas todos têm. Os fenômenos mediúnicos sempre existiram, né? Não foi a doutrina espírita que inventou esse negócio de comunicação de espírito. Quer dizer, antes de Kardec não existia espírito? Antes de Kardec não existia comunicação dos espíritos? Não. Sempre existiu espíritos. Porque sempre existiu pessoas. Pessoas são espíritos que estão encarnados, não é? Então, sempre existiu espírito e sempre houve essa comunicação, essa interação entre os mundos. Sempre existiu. A figurinha ali é uma criança, a gente vê pela roupinha que é antiga, e ela conversando com o amiguinho imaginário dela. Quer dizer, sempre existiu isso, né? E não só esse tipo. O espiritismo, ele estudou e divulgou esse mundo espiritual e esse contato estreito que a gente faz entre os dois mundos. Certo? Então, o Kardec, o espírito de verdade,
a equipe espiritual do Espírito de Verdade trouxe toda essa técnica, essa maneira de acontecer esse contato, e o Kardec codificou, ele escreveu, ele fez um livro, um tratado a respeito disso. Então, já existia, ele simplesmente estudou e divulgou. De novo, afigura uma pessoa com uma roupa antiga, rodeada de espíritos, porque é assim que nós vivemos. Aqui nessa sala deve ter 50, 60 pessoas encarnadas. Mas quem é vidente, e se tem algum vidente aqui, provavelmente estará havendo um número bem maior. 3 a 4 vezes maiores do que isso. Porque em todos os lugares tem espíritos. Né? Então, aqui é o caso da moça. Nós estamos rodeados de espíritos. A gente costuma brincar que é assim, é um grande Big Brother, né? Nós somos as pessoas que estamos lá e os espíritos nos observando, né? Então a gente tem que prestar muita atenção no que faz, né? Vigilância nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, porque as pessoas, mesmo aqueles que a gente guarda só para os nossos botões e o nosso travesseiro, os espíritos que a gente acha que não tem ninguém no quarto, que aí a gente xinga, né? O espírito está ali vendo, está percebendo, certo? Mas a gente tem toda a proteção, não precisamos ficar amedrontados com isso. Isso é uma coisa natural, naturalmente existe isso. As revelações vão chegando, via do mundo espiritual, vem chegando conforme o número, conforme o nível de entendimento dos homens do seu tempo. Então, a gente sempre teve esse contato espiritual entre os dois mundos, e essas revelações, essas explicações do mundo espiritual, elas vão chegando conforme o nível do entendimento que a gente tem, que a gente como humanidade, né, tem. O Espiritismo veio quando a humanidade já estava amadurecida, ela já tinha amadurecido um pouco. Nós já tínhamos conhecimentos das ciências, não todas, mas a ciência já estava bem mais avançada do que no século I, por exemplo. Se o Espiritismo, se os espíritos tivessem feito toda essa movimentação para codificar o Espiritismo no século I, provavelmente iria se perder, porque nós não entenderíamos o que eles estavam falando. A gente não conhecia magnetismo, a gente não conhecia química, a gente não conhecia física, mesmo que de maneira bem simples lá no tempo de Kardec, no tempo de Kardec, mas as ciências já tinham avançado. Então, tinha condição dos espíritos falarem certas coisas que a gente podia entender, né? Então, aí a gente vê. Primeiro veio Moisés, né? A gente está falando no âmbito religioso aqui, e ele trouxe as leis. As leis, os 10 mandamentos e todo aquele código de leis que ele fez para o povo dele, que era as leis de como se portar, porque era um povo indisciplinado, um povo rude. Então, o Moisés tinha que trazer todas essas leis muito duras, muito disciplinadoras, né? As leis que o Moisés trouxe. Porque era um povo rude e era assim que eles entenderiam. Então, ele trouxe alguns conceitos que aquele povo daquela época entenderia. Depois veio Jesus. Jesus já pôde avançar um pouco mais, porque o povo já tinha evoluído um pouco mais. Então, Jesus trouxe o amor. Ele veio ensinar o amor, o perdão, a paciência. Então, Jesus veio trazer esse lado mais amoroso e caridoso do ensinamento de Deus, né? Ele veio trazer tudo isso. E depois, o Espiritismo, depois de passado 18 séculos, veio o Espiritismo, porque aí ele podia explicar, o Espiritismo podia explicar de onde que a gente veio, para onde que a gente vai, por que que a gente sofre, né? A gente já tinha condição, nós já estávamos evoluídos o suficiente para fazer essas perguntas. E, acima de tudo, para receber essas perguntas e essas orientações.
Então, por isso que o mundo espiritual se movimentou, houve todo um movimento que a gente vai perceber com as mesas girantes, para trazer esse ensinamento para que todos nós pudéssemos compreender. Certo? E isso foi acontecendo durante toda a história. Esse aqui é rapidinho, só para a gente perceber. Mas na pré-história a gente não tem informação, porque não tinha escrita, então é só os desenhos, então a gente não tem informação muito concreta. Na Idade Antiga, tem registros da comunicação de espíritos, de fenômenos mediúnicos. Na Idade Média, na Idade Moderna e na Idade Contemporânea. Esse gráfico aqui é só para mostrar onde começa uma e termina a outra. A pré-história começou a escrita, a gente já fala história antiga, até o fim do Império Romano, do Ocidente. A Idade Média, a tomada de Constantinopla. A Idade Moderna, a Revolução Francesa. Então, esses são marcos históricos que a gente marca o tempo com esses marcos históricos, né? Então, é só para a gente poder estabelecer. Então, o Decálogo, quer dizer, os 10 mandamentos, foi recebido por Moisés. Emmanuel nos fala que foi psicografia. Algumas pessoas, psicografia o que vem a ser? Ele escreveu, inspirado, atuado por um espírito, que não Deus, porque Deus é a inteligência suprema do universo, não, um espírito superior, que trouxe, ele escreveu esses 10 mandamentos. Existem algumas pessoas que falam que foi escrita direta, né? Não foi através da mão de Moisés. Ela foi como que pirografada, não sei se é essa palavra, gravada automaticamente na pedra, né? Segundo eles falam. Então, como a gente não tem as pedras da lei ainda, a gente não sabe muito bem como é que funcionou, mas a gente sabe que foi trazida do mundo espiritual, essa revelação dos 10 mandamentos. Suas palavras resumem a lei, dada por Deus ao povo de Israel. Está lá na Bíblia, no Êxodo e no Deuteronômio. Eu botei a citação, quem quiser ler, porque o tempo aqui é curto, né, gente? A gente não consegue. Na Índia, a gente também tinha as comunicações espirituais, né? Nos Vedas, nos Brahmanes, que eram os sacerdotes da Índia. Os Vedas são 4 textos escritos em sânscrito, por volta de 1500 a.C. Nesses textos, eles mostram que a crença na existência dos espíritos e na comunicabilidade dos espíritos. Certo? Então, lá na Índia, nessa época, 1500 a.C., a gente já tinha essa escrito, quer dizer, isso está escrito, isso aí ninguém inventou, está lá escrito, certo? Na China, desde os tempos imemoriais, a evocação dos espíritos ancestrais é comum. A gente sabe que, quem estuda as religiões orientais, sabe que eles fazem esse culto aos seus ancestrais, a comunicação aos ancestrais. No Egito tinha lá os magos, os sacerdotes, que eles realizavam prodígios. Quer dizer, eles realizavam os fenômenos mediúnicos que eram tidos como prodígios, né? Porque eles não sabiam do que se tratava. Então, eles conseguiam sonhos, revelação, eles profetizavam, né? Eles tinham o culto da morte, eles acreditavam na existência do espírito depois da morte, tanto que mumificavam os seus corpos. Eles não entendiam muito bem como que funcionava, então eles achavam que o espírito retornaria no mesmo corpo. Então, tudo isso a gente tem notícias. Os hebreus também tinham comunicações com os espíritos, né? E como é que a gente sabe que tinha? Porque Moisés proibiu a evocação dos espíritos em Deuteronômio. Porque se ele proibiu, é porque existia. Porque ninguém proíbe uma coisa que não existe, né? Então, já existia a comunicação com os espíritos. Mas por que Moisés proibiu? Justamente por conta do abuso da comunicação. Não da comunicação em si. Porque durante toda a Bíblia a gente vê que os reis, as pessoas mais poderosas, elas conseguiam
ter as suas comunicações com o mundo espiritual. Certo? Na Grécia também, eles acreditavam nas evocações. Tinham templos que tinham pitonisas encarregadas de receber os oráculos e evocavam os deuses. Então, tinha as pitonisas lá que profetizavam o futuro, faziam poções mágicas, tudo a gente sabe que na Grécia tinha. Em Homero, na Odisseia, descreveu cerimônia que Ulisses podia conversar com a sombra do adivinho Tiresias. Isso está escrito lá, né? Então, nos romanos também a prática da evocação dos espíritos era comum. As sibilas romanas, quer dizer, é a mesma coisa que as pitonisas, né? Só que ela falava sibilas, né? Elas evocavam os mortos, interrogavam os espíritos. Elas eram consultadas pelos generais. Quando o general ia ter uma guerra qualquer, ele ia se consultar lá com a sibila. Será que eu vou ganhar a guerra? Como é que eu faço? A estratégia que eu vou usar está sendo boa? Né? Então, eles faziam isso. Então, em todos os empreendimentos importantes, eles só tomavam a decisão após os conselhos das sibilas, né? do mundo espiritual. Vejam bem, até esse ponto que a gente estudou, tudo isso não era o povo comum que tinha acesso a essas comunicações espirituais. Eram pessoas que eram tidas como especiais. Elas estudavam, elas se recolhiam nos templos, elas passavam anos praticando essa arte, entre aspas, né, que é a arte da adivinhação, de conversação com os mortos. E elas usavam isso como manobra das massas. Usavam como poder. Então, elas eram tidas como maravilhosas, sobrenaturais, eram pessoas especiais. E utilizava todo esse mediunismo com esse sentido de dominar. Então, não era qualquer pessoa que podia ter acesso a isso e que podia ser médium, né? Que podia trabalhar com a evocação dos mortos. Tinham que ser os iniciados, os magos, as sibilas, né? Tudo isso. Na Bíblia, também ela é recheada de fenômenos mediúnicos. Nós vamos citar um, porque se a gente fosse citar todos, a gente ficaria o tempo todo aqui. O profeta Elias alimentou-se graças a um anjo que lhe depositava ao lado pão cozido debaixo da cinza. Está no livro de Reis, no 3º livro, no capítulo 19, versículos 5 e 6. Então, isso que aqui está escrito lá, é um fenômeno mediúnico, de aparição. O anjo aparecia, então era uma aparição. E transporte, porque ele levava o pão e colocava lá para que ele comesse, e ele comia. Né? Então, é um fenômeno de transporte tangível. Então, a gente sabe que lá na Bíblia, pela nossa leitura, pelo nosso conhecimento que temos hoje da doutrina dos espíritos e como é que funciona os fenômenos mediúnicos, a gente sabe que nesse texto aí, ele está falando desse fenômeno mediúnico, da aparição e do transporte. O batismo de Jesus por João Batista, já no Novo Testamento. Se a gente fosse falar, tem vários fenômenos mediúnicos no Antigo Testamento, mas vamos ficar só com alguns exemplos. No Novo Testamento, o batismo de Jesus por João Batista. A gente sabe que quando Jesus foi ser batizado, todo esse pessoal que está aí ouviu uma frase dita, surgida dos céus, surgida de algum lugar alto, como um trovão. Está escrito lá no Novo Testamento. Aí o que falou? Tu és aquele meu filho especialmente amado. Em ti é que tenho posto toda a minha complacência. Então, é fenômeno de voz direta. Todo mundo que estava lá não precisava ser médium, não. Médium ostensivo. Todo mundo que estava lá ouviu essa voz.
né? Então, a gente sabe, estudando Kardec, que é o fenômeno da voz direta. E a gente vai estudar todos esses fenômenos, como que se processa, no decorrer do Cohen. Então, vocês vão entender tudo isso que eu estou falando agora. Saulo. A gente conhece a história de Saulo, do Paulo de Tarso. A gente sabe, quem conhece a história dele, sabe que ele era o perseguidor dos cristãos. Ele perseguia os cristãos, ele não aceitava, né, os cristãos, os primitivos, e ele foi responsável até pela morte do Estevão, lapidado, apedrejado. E ele estava em viagem a Damasco, já justamente para perseguir os cristãos. E ele estava a caminho e ele vê um clarão, que ele fica cego por 3 dias. Ele cai do cavalo e ouve uma voz. De novo, a voz direta, né? E o que essa voz fala? Saulo, Saulo, por que me persegues? Era Jesus falando a ele, né? E aí, a partir daí, Jesus dá uma explicação para ele. Ele fica cego por 3 dias. Depois, a partir daí, vamos ler Paulo e Estevão, que é lindo o livro, né? Tem toda a história. Mas aí, a partir desse momento, ele se converteu. Ele modificou a sua maneira de enxergar os cristãos, Jesus, e a partir daí ele passou a ser o principal, o maior, não era discípulo, discípulo de Jesus, sim, porque é divulgador, apóstolo, divulgador da doutrina de Jesus aos gentios. Então, ele saiu, gentil, né, que não era o povo hebreu, o povo judeu, ele saiu para Roma, para a Grécia, ele chegou até Roma, pregando, ensinando, fazendo curas, fazendo todos os fenômenos mediúnicos, porque ele era um grande médium, o Paulo. Então, a partir daí, ele modificou toda a sua trajetória. Aí a gente dá um passo grande lá na frente. A gente vai lá na França, no século XIV. A França, ela estava subjugada pelos ingleses. E uma moça de 18 anos aproximadamente salva a França da morte. Quem que é essa, Joana d'Arc? Joana d'Arc foi canonizada santa pela Igreja Católica, mas era uma menina, uma jovenzinha, que ouvia vozes, que ela dizia que eram de santos, porque ela era católica, e dizia para ela lutar com os franceses para livrar os franceses do jugo inglês. E assim ela fez. Ela conseguia articular as batalhas e conseguia lutar contra isso. Ela consultava as vozes e ela tinha inspiração nessas vozes para os seus atos. Mas, a quem conhece a história de Joana, sabe que depois ela foi condenada pela Inquisição e morta na fogueira. Mas, antes disso, ela conseguiu o seu intento, que era a guerra lá contra os franceses e ingleses, ela conseguiu. E ela ouvia vozes. Então, ela era uma médium audiente. Ela tinha o fenômeno da audição. Certo? Nessa mesma época, na América, Oceania e África, a gente tem notícia que tinha os feiticeiros e os xamãs, né? A gente sabe, nessa época, na África, os negros tinham todo aquele ritual deles de receber os santos, e os xamãs recebiam aqueles espíritos ligados às ervas, aos medicamentos, às curas, né? Então, tudo isso existia lá na América e na Oceania. Então, a gente percebe que a mediunidade é presente na vida de todos nós, durante todo o nosso decorrer do nosso desenvolvimento. É que a gente não conhecia anteriormente. Existem alguns precursores, algumas criaturas que vieram antes do Espiritismo, antes de Kardec fazer a codificação.
Lá no livro História do Espiritismo, de Arthur Conan Doyle, ele considera 3 médiuns como precursores da doutrina espírita. Esse aqui, eu vou falar o nome deles que eu não sei de cor, peraí que eu já te falo. Esse aqui é Emanuel Swedenborg, eu não sei falar esse nome, é esse que está na figurinha aqui. Então, esse outro, Edward e o Andrew, são 3 pessoas que eram médiuns. Então, eles eram médiuns, daqui a pouco a gente fala dele. Mas tinham outros precursores mais lá para trás. No próprio Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala muito de Sócrates, de Sócrates, da doutrina de Sócrates, que é muito semelhante à doutrina dos espíritos. Então, Sócrates, Platão, Dante Alighieri, Paracelso, Franz Anton Mesmer. Todos esses, eles eram médiums, eles traziam ideias e escreviam livros a respeito de suas ideias, sonhos e profecias. Então, por isso que eles são os precursores, apesar de não conhecer como que funcionava o mecanismo da mediunidade, eles eram médiums e escreviam a respeito disso. Sócrates e Platão. Sócrates, 469 a.C., Atenas, 399 a.C., Platão, 428 a.C., Atenas também, 347 a.C., a morte dele. A doutrina de Sócrates e Platão. Então, vamos ver como é que é semelhante à nossa doutrina. A nossa espiritismo, a nossa doutrina espírita. O homem é uma alma encarnada. Eles acreditavam na pré-existência da alma. Eles acreditavam que a alma não era criada junto com o corpo, que a gente pré-existia antes de nascer, a gente já existia. Eles acreditavam na sobrevivência à morte. Então, eles tinham muito cuidado com a alma. Eles sabiam que o corpo morreria, ficaria por aqui, mas que a alma prosseguiria, a alma é imortal. Eles sabiam da comunicação do mundo material ao mundo espiritual e do espiritual ao material. Eles sabiam desse retorno, dessa volta, né, da reencarnação. Eles acreditavam nessa reencarnação. Eles acreditavam que a gente tinha que fazer experiências aqui no mundo material e depois experiência no mundo espiritual, depois retornar para o mundo material, conforme a gente acredita na lei da reencarnação. É o germe da doutrina espírita. Quer dizer, foi lá atrás, se a gente for lembrar lá, 399 antes de Cristo, ele já falava isso. E por que não vingou? Se ele falava isso, ninguém acreditou. Por que nos círculos dele ninguém acreditou? Justamente porque a humanidade não estava pronta. Não havia evoluído o suficiente. Apenas algumas pessoas tinham contato com isso e acreditaram nisso, né? Mas a grande massa ocidental não acreditou nisso porque elas não tinham preparo intelectual, espiritual para isso. Dante Alighieri, ele nasceu em Florença, é o maior poeta da língua italiana. Ele escreveu a Divina Comédia. É uma obra-prima que narra a Odisseia pelo inferno, purgatório e paraíso. Ele descreve cada etapa da viagem com detalhes quase visuais. Diz que ele percebia, ele tinha como assim, um desdobramento e percebia o ambiente e a partir daí ele escrevia, né? Emanuel, esse aí, que eu não sei falar o nome dele. Ele nasceu em Estocolmo, Londres, na Suécia, e morreu em Londres, na Inglaterra. Ele dominava quase todo o conhecimento do seu tempo, então era um estudioso, um sábio, né? Ele foi nomeado nobre, ele teve a primeira visão e revelação espírita, quer dizer, espiritual, em 1743, aos 55 anos. Foi que ele teve a primeira visão, né, de espíritos. Além de extensa cultura, esse homem possuía amplas faculdades mediúnicas. Em certa ocasião, ele narrou o incêndio que ocorria em Estocolmo,
quando ele se encontrava em um jantar na companhia de 16 pessoas em Gotemburgo, distante aproximadamente 480 quilômetros do local do incêndio. Então, ele tinha a faculdade da bicorporeidade. Então, ele estava aqui, mas ele podia se deslocar até lá, verificar e voltar aqui e narrar. Isso também está no livro dos Espíritos. No livro dos Médiuns, a gente vai aprender sobre isso, essa faculdade, como funciona. Uma faculdade rara. A gente não acha toda hora por aí, mas existe. O Andrew, ele é de 1826 a 1910 dos Estados Unidos. Um dos maiores médiums de sua época. Faculdade de ver e descrever o corpo humano. Dizem que ele olhava a pessoa como se ele tivesse um olho de raio-x. Não vamos falar raio-x, que já não é mais moderno, né? Ressonância magnética, dessas mais chique que tem aí. Ele conseguia enxergar os órgãos internos, sabia o que estava acontecendo com as pessoas. Ele descrevia como o fenômeno desencarnatório. Ele via uma pessoa moribunda, ele ia descrevendo como que estava se processando o desencarne da pessoa, como que acontecia a saída do espírito do corpo, né? Tudo isso, ele tem escrito isso. Os seus mentores eram Cláudio Galeno e esse que eu também não sei, Swedenborg aqui. Ele tinha mediunidade de xenoglosia, quer dizer, o que é isso? Ele falava em línguas, mas não é essas línguas que a gente vê por aí, que a gente não sabe que língua que é. Porque, né, fala aquela língua enrolada assim, que a gente não sabe muito bem o que é. Então, as pessoas que sabiam falar as línguas, ele falava latim, falava aquelas línguas mortas. Então, quem conhecia a língua sabia em que língua ele estava falando. Não é essas línguas estranhas que a gente... É uma coisa meio que enrolada que a gente não consegue entender muito. E ele psicografava, certo? Ele também escrevia sobre efeito dos espíritos. Em 25 de 1 de 1863, quer dizer, na época do Kardec já, ele fundou o primeiro liceu espírita lá nos Estados Unidos. Certo? Ele profetizava. Ele profetizou a invenção do automóvel, do avião e da máquina de escrever. Isso tudo em 1800 e pouquinho, né? Em 31 de 3 de 1848, ele anotou: esta madrugada, um sopro fresco passou pela minha face e ouvi uma voz suave e forte a dizer: irmão, um bom trabalho foi iniciado. Olha... Fiquei pensando o que queria dizer aquela mensagem. Ficou conhecido como o profeta da nova revelação. Então, os espíritos estavam falando do trabalho de Kardec, que ele já havia iniciado, não do Kardec só, a gente fala do Kardec porque ele é o codificador, mas a movimentação dos espíritos sob a coordenação do espírito de verdade. Já estava acontecendo as mesas girantes, todas as comunicações, né, ostensiva mesmo, para chamar a atenção de todo mundo. Então, por isso que ele é o profeta da nova revelação. Isso. Gente, então aqui, Hydesville. Deixa eu ver uma coisa aqui. Isso. Essa aqui é a cabana em Hydesville, lá nos Estados Unidos, onde acontecia as pancadas, as batidas, que culminou com a comunicação dos espíritos, sabendo que era um espírito. Essas três pessoas a mãe, a Margarete e a Kate, das irmãs Fox, que elas moravam nessa cabana aí. Tá um barulho, né? Da onde será que está? Em 1846, começaram-se a ouvir golpes na casa de alguém denominado Weckman, na vila chamada Hydesville, no estado de Nova York. Então, essa cabana já se ouvia pancadas, barulhos, arrastava móveis, né? Nessa época aí. Em 1847, a casa foi vendida a uma família de membros da igreja episcopal. Quer dizer, não era gente que acreditava em qualquer coisa. Eles eram os evangélicos, então eles tinham todos os seus conceitos religiosos, né, metodistas. A família Fox lá se instalou em 11 de dezembro.
A família Fox era John, o pai, Margaret, a mãe, e as filhas Kate e Maggie, né, que é a Margaret também, com 11 e 14 anos. Ela tinha outros filhos, mas eles já eram adultos e moravam na cidade. 3 meses após a mudança, em uma noite, os golpes fortes começaram e assim continuou muito tempo. E as crianças e a família toda ouvia. O chão do quarto vibrava. A gente imagina porque a casa era de madeira. Então, você imagina qualquer barulho na madeira, é um barulhão, né, gente? As camas tremiam. Não conseguiam dormir na casa. 31 de março de 1848. As meninas começaram, eram crianças, 11, 14 anos, elas começaram a imitar, fazendo batidas com seus dedos e os golpes respondiam. Então, batia na madeira, batia de cá, batia de lá, batia de cá. Um dia, Kate deu uma batida, aí ela pediu uma resposta, a Margaret pediu uma resposta. Agora faça como eu, conte 1, 2, 3. Ela só falou. E deu 3 batidinhas. O espírito. Aí eles perceberam que ele dava respostas. Aí elas inventaram um código de sim, não, de letras também. Então, aí elas descobriram que era um espírito que se comunicava, uma pessoa que havia morrido e que se comunicava. Ele chamava Charles B. Rosner, um homem de 30 e poucos anos que havia morado e foi assassinado naquela casa, cujo corpo foi enterrado na adega. Algum tempo depois, foi descoberta uma ossada na casa, mas não foi possível ter a certeza de que era o Charles. Aí o pessoal da cidade se reuniu lá, tudo para saber de onde é que estava vindo esse barulho, porque é uma cidade pequena, metodista. A gente sabe que lá nos Estados Unidos o pessoal naquela época ainda era mais, tinha uma religião muito fechada, né? E eles chegaram à conclusão que os ruídos estão estendidos e seu exame completo mostrou de maneira decisiva que eles não são produzidos por nenhum mecanismo, nem por ventriloquismo, ainda que sobre a natureza do agente que os produzam fossem incapazes de se pronunciar. Eles chegaram à conclusão que o barulho existia, mas eles não sabiam explicar de onde que era aquilo lá. Tudo que eles conheciam não era, né? Isso lá nos Estados Unidos. E na França, já tinha chegado também a notícia desses barulhos, dessas pancadas, e na França foi diferente. Eles se reuniam nos saraus, nas festas, e ao redor de uma mesa, e eles usavam esses barulhos, essas respostas, essas pancadas, como diversão. Então, eles perguntavam para a mesinha que está lá. Quer ver? Lá na França já tinha novidade. Aqui ele fala Rivail, né? Porque ele ainda não era Allan Kardec, ele era o professor Rivail. E ele frequentava essas festas, ele frequentou algumas vezes, quando alguém comentou com ele que existia mesas que balançavam, né? Ele falou, eu vou lá ver o que é isso, porque ele era um estudioso, ele estudava a respeito do magnetismo, ele foi lá ver. Aí, quando ele foi perceber essa mesa, alguém falou para ele, a mesa não só mexe, não, a mesa não só balança, ela só não estrala, não, ela responde perguntas. E são perguntas inteligentes, o senhor Fortier falou para ele. Aí ele falou assim, um efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Né? Deve ter por causa uma força inteligente. Então, ele começou a desconfiar que atrás daquilo lá tinha um efeito inteligente. E ele começou a fazer perguntas inteligentes, porque até então eram feitas perguntas fúteis, né? Que cor que é o meu cabelo? Que cor? Essas coisas. E ele começou a fazer perguntas filosóficas para a mesa.
E ele começou a perceber que as respostas que a mesa trazia era mais inteligente do que todo mundo que estava em volta da mesa. Então, não podia ser alguém da mesa que estava respondendo aquela pergunta. E ele começou a fazer esse tipo de experiência. E, a partir daí, ele foi fazendo perguntas, foi compilando cadernos, as pessoas foram fazendo perguntas, os amigos deles foram fazendo perguntas, e ele foi juntando todas essas perguntas. Né? Aqui a cena, como é que funcionava, lá a mesinha, as pessoas punham a mão em volta. Nessa foto aqui, essa foto é da época, viu, gente? Não é montagem. Você vê que a mesinha está levitando, né? Então, vocês percebam que era dessa forma que se desenvolvia lá. Aí o Kardec, ele fez toda uma ilação, né, um pensamento. Ele disse o seguinte: bom, se tem respostas importantes, atrás desse movimento de mesa, deve ter alguém inteligente fazendo esse movimento de mesa. E, a partir daí, ele começou a perguntar para a própria mesa o que estava acontecendo. E a mesa, a partir daí, não a mesa, né, gente? Os espíritos que movimentavam a mesa começaram a responder para ele como é que funcionava tudo aquilo. E, a partir daí, ele começou a fazer ele montar toda a filosofia da doutrina dos espíritos. Ele falou, bom, se as pessoas são corpo, quando morre o corpo fica aqui, a alma deve ir para algum lugar. Se essa mesa respondeu e provou para mim que é o espírito a alma de uma pessoa morta, é porque ela continua a viver. Então, a partir dessas ilações filosóficas e das respostas que os espíritos traziam, ele foi formulando, compilando em caderno, o livro dos espíritos, que é todo o corpo da doutrina dos espíritos. Né? Aí ele escreveu, 18 de abril de 1857, ele escreveu: Kardec não era médium ostensivo. Ele não tinha evidência, ele não falava, não ouvia, nada disso. Ele tinha uma grande intuição, mas ele não tinha nenhuma dessas mediunidades ostensivas. Ele utilizava toda a sua racionalidade, todo o seu conhecimento, todo o seu estudo, para, a partir daí, fazer pergunta para os espíritos e fazer provas científicas a respeito dessas comunicações. Aí ele fala assim: da comparação e da fusão de todas as respostas coordenadas, classificadas e muitas vezes retocadas, no silêncio da meditação, foi que elaborei a primeira edição de O Livro dos Espíritos. Então, ele pegou todas as respostas que ele recebeu de vários médiuns, de várias reuniões, de várias cidades, e, a partir daí, ele confrontava uma com a outra, escolhia qual que era melhor, fazia a fusão de uma com a outra, e, a partir daí, ele escreveu O Livro dos Espíritos. Essa é a primeira capa, a primeira edição, e essa é o que a gente conhece hoje, a edição comemorativa de 150 anos do Livro dos Espíritos. O novo, a doutrina espírita. O novo no sentido não da manifestação mediúnica, não da mediunidade, não dos médiuns, mas a explicação e a demonstração lógica de como acontecia esse fenômeno mediúnico, de como que existia a mediunidade, de como que era praticada a mediunidade. Então, esse é o novo. A doutrina espírita trouxe para nós o conhecimento da natureza dos espíritos, de sua missão, de seu modo de agir. Revelação do nosso estado futuro. Então, quando Kardec trouxe, quando os espíritos trouxeram via mediúnica todos esses conhecimentos, e o Kardec escreveu esse livro, foi com o intuito de trazer tudo isso, explicar
por que a gente está aqui na Terra? Para onde que a gente vai daqui? Qual é o motivo do sofrimento, da dor? Né? Tudo isso foram questões que o Kardec e depois aqueles outros que vieram depois conseguiram responder. Através do conhecimento da doutrina dos espíritos, do conhecimento da existência do mundo espiritual, do conhecimento que nós somos espíritos, que estamos estagiando no corpo para aprender mais e melhor, para a gente poder se melhorar. Certo? Aí, médium, nós estamos falando de mediunidade e médium. Para nós, brasileiros aqui, principalmente nós que estamos aqui pertinho do sul de Minas, o Chico Xavier é o maior expoente, o maior médium que a gente conheceu. E teve aqui há pouco tempo. Muitos de nós aqui o conheceu pessoalmente. Eu não tive esse prazer, porque não que eu não tivesse idade. É porque eu não era espírita, né? Eu me tornei espírita depois dele já idoso, e eu não o conheci. Um médium, uma mediunidade, um exemplo a ser seguido. Por que o Chico Xavier é um exemplo a ser seguido? É lógico que é um exemplo dentre muitos. Nós estamos falando dele porque ele é nosso vizinho aqui, nosso companheiro, estava aqui perto de nós. Porque um médium é essa criatura que vai entrar em contato com o mundo espiritual. Ele vai usar a sua mediunidade para a construção de um mundo melhor, para ele mesmo e para todos que estão ao seu redor. Então, ele vai utilizar a sua mediunidade com o objetivo, com um fim útil. Então, esse é o nosso objetivo aqui no COEM. Mostrar para vocês que a mediunidade deve ser utilizada para um fim útil e sem interesses financeiros, de poder, qualquer tipo de interesse, como era usada lá para trás, quando era o mediunismo, que utilizava para oprimir o povo. Não, a mediunidade deve ser utilizada para a libertação do ser. Então, é por isso que o Chico aqui é o nosso exemplo a ser seguido. Utilizar a mediunidade que, porventura, tenhamos ostensivamente, desenvolvê-la no sentido de orientá-la e educá-la, para que a gente possa trabalhar em prol do outro, em favor do outro, encarnado e desencarnado, e em favor de nós mesmos, para que a gente possa ajudar na construção de um mundo melhor, né? Um mundo mais socialmente justo, um mundo espiritual mais elevado, né? É nesse sentido que a gente vem estudar a mediunidade, é para isso. Aqui não é uma fábrica de médiuns, só vai aflorar a mediunidade ostensiva em quem já tem. E a gente vai desejar e querer e encaminhar vocês, todos nós, né? Como eu também estive nessa casa, fiz COEM aqui, e fui trabalhar com essa mentalidade, que a mediunidade deve ser utilizada para o fim útil. Para mim mesma, que para mim foi um grande ganho, quando eu me descobri médium, como todos vocês são, e eu também sou, né? Que eu descobri que eu podia entrar em contato com esse mundo espiritual, mas na busca de melhorar, na busca de alcançar maiores patamar maior de vibração, para que eu me sentisse melhor fisicamente, para que eu me sentisse melhor espiritualmente. E é isso que a gente quer oferecer para vocês no nosso curso. Certo? E com isso a gente encerra.